Salve, salve, meu querido George. Salve, salve, meu querido Eric. Achamos um lugar quente na fria São Paulo no dia de hoje. Nosso estúdio tá ótimo. A temperatura tá boa, dá pra ficar até com as manguinhas de fora. É verdade. Bonito falar isso, ficar com as manguinhas de fora. Com as manguinhas Que narrador espetacular deve ter criado essa expressão? Silvio Luiz, Sim. Galvão Bueno, Esses sei lá, gênios, algum né? desses Esses gênios. Muito bem, enrolando. Pô, e a sua camisa hoje é muito bonita, hein? Obrigado, ela é nova, viu? Ah, é? É, não vou falar de quando ela é. Mas tudo bem. A minha o pessoal já viu algumas vezes, né? Tudo bem, essa daqui acho que fazia tempo que eu não usava. O senhor tá bem? Ótimo, e você? Tudo bem. Hoje tô feliz em ter o nosso convidado aqui, porque quando eu acordei de manhã em São Paulo, eu falei, não vai dar. Lucas Pedroso, seja bem-vindo, CEO do Avaí. Por isso que eu falei, não vai dar. Eu falei, o cara não vai chegar na chuva que tá aqui em São Paulo, aquele jeito ruim, frio, mas chegou. Aí você vê, né? Prazer, hein? Logo na abertura Lá você já vem. deu o gancho, né? Vai! Ah, né? meu Deus. Vai dar, né? Vai, meu Muito Deus. bom, muito bom. Meu Deus do céu. Desculpa, viu, Lucas? Tem que fazer você passar por isso. Seja bem-vindo, hein, Lucas? Finalmente conseguimos fazer Pois é, bom. esse Obrigado, nosso obrigado papo. mesmo. A gente tá namorando esse papo já faz uns 4 meses, É quando verdade, a gente tava é verdade. terminando de alinhar a parceria da Genial É com... que o Máquina é muito concorrido, né? Só vem celebridade aqui, então... Então estamos Ó, com mais você um tá aqui, vendo? ó lá. Ele deu gancho, Deu gancho. Diretor executivo do Avaí, mas com passagens pelo Curitiba, foi Paraná Clube também, né? Enfim, Uhum. nesse universo de futebol, você já tem PhD, pós-doc. Né? Passou uma semana como diretor-geral de algum clube, cara. Já é. E agora tá no Avaí fazendo um trabalho, time voltando. A gente tá gravando antes do jogo contra o Goiás, então não sabemos quanto foi, mas voltando aí a tá ali brigando, né? Tentando voltar a ter o acesso à Série A, mas num dia a dia que é um turbilhão de emoções, né? Como é que é essa história de querer ir para virar diretor executivo de clube de futebol? Bom, vamos corajoso. lá. Bom, primeiro, Celebridade corajosa. primeiro eu agradecer aí pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui. Eu sou um fã do Máquina, né? Eu já acompanhava há muito tempo, né? Antes de ter o podcast, né? Já acompanhava bem e, assim, quero, sem nenhum... elogiar mesmo, porque o trabalho de vocês ajuda quem trabalha no futebol. Isso é uma verdade. Eu, particularmente, acompanho muito, me atualizo de muita coisa através do portal de vocês. Então, sigam em frente aí que vocês estão fazendo bem pro futebol. Bom, trabalhar com futebol é realmente um desafio muito grande. Eu acho que, para contextualizar, se eu puder falar um pouquinho da minha história, Por favor. eu comecei já no início, né, saindo da faculdade como advogado de direito desportivo. Esse era a minha... Saí, sou advogado de formação e já de cara ingressei no Paraná Clube. Então eu digo que lá foi uma escola... Lá eu acho que tudo que eu tenho vivido ao longo do futebol, lá foi o primeiro teste, assim. Lá a gente conseguia ver de tudo, desde endividamento altíssimo, desde atraso de salários, desde problema dentro do campo, enfim, tudo Bom que... ser advogado, né? Tudo que tinha. E ali foi uma escola bem importante, tenho um carinho muito grande pelo Paraná, né? Trabalhei lá 2 anos. E aí, em final de 2009, o Curitiba teve aquele fatídico rebaixamento e que teve a Aquela invasão briga de no campo, né? Couto, Contra o Fluminense e tal. Foi um negócio muito, muito triste na história do Curitiba. E aí, o diretor jurídico da época me convidou para ir para lá. Então, eu aceitei o desafio, entendi que era o momento de respirar um novo clube, né, uma nova dinâmica. E aí, então, ingressei lá ainda como advogado e fiquei 10 anos como advogado, né? Mas ao longo da advocacia, nessa inquietação de tentar ver um futebol diferente, ver as coisas mudarem, porque o advogado, a verdade é a seguinte, o advogado só opina, não decide nada, né? Então, aquilo me incomodou por algum tempo, que eu queria tentar fazer diferente, né? E aí foi que veio um convite do presidente à época, né, o presidente Samir, que me deu a oportunidade. O clube estava sem o cargo de CEO e era o último ano de gestão dele, era um prato cheio para eu não aceitar, né? Porque era o último ano. Prazo de validade, exatamente. Claro. Mas eu sempre vivi assim, né, de estar preparado para as oportunidades e encarar, e independente do que acontecesse, eu queria realmente era aprender, tirar lições para seguir trabalhando com o futebol. Então, fiquei lá em janeiro de 20, eu me tornei CEO do Coritiba e já iniciamos ali o projeto de reestruturação do clube. Ao final de 20 teve eleição
entra uma nova diretoria, então eu passo aquele estágio probatório, né, de toda nova diretoria. Mas foi muito bom, porque a diretoria que entrou tinha essa visão também muito clara de querer reestruturar o clube, e aí eu passei nesse estágio probatório deles lá, continuei no clube, e aí liderei todo o processo de reestruturação do clube, desde a recuperação judicial até a constituição da SAF, e aí finalizo a minha jornada lá quando a gente assina uma proposta vinculante com a Tricorp, né, que agora é investidor lá. Nessa mesma época, eu recebi o convite do Avaí, para vir para o Avaí fazer esse mesmo projeto de reestruturação do clube, né? Então, e aqui estou agora no Avaí, já passaram-se aí 1 ano e 3 meses de muita luta, mas é um trabalho muito, muito prazeroso, que tem dado já muitos resultados. Claro que o campo, a gente pode falar um pouco mais, mas de tudo que o extra-campo aí, a gente tem feito muita coisa legal aí, que a gente pode falar hoje aqui. Pelo visto, ele só pegou as famosas buchas de canhão, né? Tranquilo. Termo clássico também, né? Bucha de canhão. Dentro dessa experiência que você tem, Paraná, Curitiba, Avaí, tudo que você já viveu e que você resumiu, é possível, no futebol brasileiro, se aplicar boas práticas de gestão? Isso é viável? Ou essa palavra gestão, em muitos momentos, ela fica naquele limbo quando fala de futebol brasileiro? É possível, sim. É possível, e é por isso que eu ainda continuo no futebol, porque eu começo a ver que, diferente de 15 anos atrás, hoje a gente tem um elemento que é bem importante para o futebol: as pessoas mudaram. Geração há mudou, 15 anos atrás, né, sem nenhum demérito, mas era uma realidade, nós tínhamos muito mais presidentes, por exemplo, aquela coisa mais caricata, né? Cansei de sentar em reuniões em CBF, aquela coisa bem folclórica, né? Então, hoje, a gente já tem uma renovação dos presidentes. São presidentes mais jovens, com essa visão mais empresarial e querendo fazer correto. Então, a gente pode citar vários exemplos, tem o Fortaleza, temos o Avaí hoje com o presidente Júlio, o Ceará, a mesma coisa, com o João Paulo, enfim, tem uma série de presidentes novos aí que têm essa visão e o resultado ele vem. O grande desafio de implementar a gestão profissional no futebol é conseguir controlar a ansiedade do torcedor. Esse é o mais difícil, porque todo projeto de reestruturação que eu acompanhei, o resultado esportivo ele não acompanha na mesma velocidade. Ele é a última ponta desse negócio, no fim, né? Se a gente for olhar o Flamengo, um exemplo clássico disso, né? O Bandeira sofreu bastante, tomou muita porrada, mas ele fez o que tinha que fazer. E foi mérito total dele, né? Porque ele não mudou o modelo de ser, né? Exatamente. Então, assim, e colheu. Já estão colhendo. Então, eu vejo assim que tem... E o que é o bom também de trabalhar com futebol, principalmente nessa minha área? Porque tem muito espaço ainda, tem muitos clubes que é só uma virada de chave que potencializam. Então, respondendo a tua pergunta, tem sim ambiente. A gente vive um momento novo, a gente está discutindo a questão de liga dos clubes, ainda um pouco, como é que eu posso dizer, não 100% do ideal, mas já são 2 blocos comerciais hoje, já é não são mais 40 clubes discutindo sozinho cada um, né? Pelo menos tem que olhar um copo bem cheio nesse caso. Existem 2 blocos, né? Eu já participei de movimentos de tentativa de união aí de clubes, construção de liga, já algumas vezes. E eu vi todas elas morrerem. Todas. Desses 15 anos aí. Primeira Liga, quando terminou o Clube dos 13, começou a ter reunião, aí teve uma associação de clubes que tentou se fazer, enfim, sempre existiram esses movimentos. A Primeira Liga foi o mais recente, anterior a essa de agora, e aí sempre esbarrou nas mesmas questões, né? Sendo bem sincero, esbarrou na vaidade, na briga... Qual o tamanho do meu pedaço do bolo? Exatamente. Não se tinha essa visão mais profissional. Hoje, só foi possível a criação dos blocos, e aí eu posso falar do bloco que o Avaí faz parte, não posso falar da Libra, prevaleceu esse bom senso, prevaleceu a ideia de ter essa visão da necessidade de se fortalecer o mercado como um todo, para todo mundo crescer. Isso a gente é testemunha de que isso está acontecendo na LFU. Então é um momento que
a partir do momento que o sistema todo começar a enxergar essa necessidade, vão ficar para trás os clubes que não se organizarem. Então é possível sim fazer gestão no futebol. E Lucas, tem um ponto aí importante que você falou dessa questão da união e tudo. Como é possível caminhar nisso com realidades tão distintas e geralmente penosas, que são dívidas, situações. Eu lembro de conversar um tempo com o Yuri Romão do esporte, ele falou para mim, falou, Eric, às vezes eu chego para jogo, eu chego já esperando algum oficial de justiça. Eu jogo fora de casa, vai chegar um oficial de justiça com alguma dívida que ficou lá de trás que tem que pagar. Então, assim, é uma realidade que muitas vezes isso o torcedor não percebe, né? E a própria imprensa em geral, a gente não dá essa bola toda que deveria dar de como é tão distinto isso, né? E você viveu 3 clubes diferentes em situações diferentes e tudo mais. Como é que dá para se chegar nesse consenso tendo um passado ali tão perverso para quase todo mundo, né? Nas primeiras, lá atrás, até que era mais jovem, ainda me considero jovem, a gente tinha queria que as coisas fossem rápidas, né? Se resolvessem do dia para a noite. E o que eu aprendi ao longo desses 15 anos é que não tem, num ambiente que era totalmente, historicamente desorganizado, é ingenuidade da nossa parte acreditar que vai se resolver também do dia para a noite. Eu entendo que é necessário respeitar o processo. Essas mudanças, elas precisam ser graduais. Então, é muito verdade isso que você está falando, porque um ponto que ainda a gente não discute, né? Ok, nós vamos dividir as receitas, mas qual vai ser o comprometimento de cada clube com o pagamento da dívida, por exemplo? Né? Hoje a gente tem um grupo lá que todos os clubes que estão comprometidos em resolver suas dívidas. Mas e se não fosse assim? Né? Hoje está possível se fazer isso. Mas eu entendo que agora era necessário um movimento de ruptura. A gente tinha que fazer esse movimento da venda dos direitos para ter um recurso financeiro, isso é bem verdade, para os clubes, para ajudar a todos ali nesse Os momento. 20%, os tal é 20%, os tais Exato. 20%. Nesse ambiente ali, as regras de distribuição, pelo menos para esses clubes, estão definidas. Isso já é um primeiro passo, já começa a diminuir a diferença de quem ganha mais para quem ganha menos. Isso é um ótimo e importante passo. Mas vão ter que acontecer outros. A gente vai ter que sim começar a discutir o chamado fair play financeiro. Não tem outro jeito. O Brasil vai ter que entrar nessa dinâmica. A gente não pode aceitar mais um clube que vai pagar altíssimos salários, mas vai continuar ainda devendo dívidas bilionárias. Isso precisa ser resolvido de uma maneira efetiva. Só que isso ainda vai passar por muita discussão. E isso vai demorar ainda. Eu tenho plena convicção disso. Mas eu entendo que é um passo. Então, tentando ser mais objetivo, é analisar um passo de cada vez, tentando naquilo que é possível hoje, olhar as diferenças de cada um e tentar se ajustar. A Liga Forte União tem sido, assim, pródiga em entender isso. Tivemos questões de retenção de uma parte do dinheiro, e aí os clubes todos se ajudando e tentando entender cada cenário. Os clubes que estão na B e tiveram valores retidos se ajudando, os da A ajudando nisso também, para a solução desse problema. Então, é um passo de cada vez, mas se a gente não tiver as pessoas certas nos cargos certos, como, por exemplo, o Yuri Romão, presidente, que a gente tem essa mesma visão, é muito importante. Se a gente não tivesse isso, não ia andar para lugar nenhum. Não tem outro jeito a não ser as pessoas quererem fazer a transformação. O que, se não for assim, vai ter que depender do Estado. Aí o Estado vai ter que vir lá e colocar lei para resolver. De novo. Que eu acho que já se mostrou que na história do nosso país isso não vai resolver. Porque aí vem aquelas soluções estanque, aquelas decisões igual lá atrás. Todo mundo tem que virar empresa. Não deu certo. Todos que nasceram morreram. Agora a gente tem a lei da SAF. Não é obrigatório. A gente já está vendo um movimento interessante, importante aí das SAFs. Então eu acredito que é um processo e que tem que olhar cada dia, cada particularidade, para que logo ali na frente isso tudo seja equilibrado. E dentro disso, você falou das pessoas certas, né? E ter pessoas
que estão alinhadas e que estão em posições de comando para poder fazer com que essas mudanças elas possam realmente acontecer. Em cima disso, a gente não pode esquecer do pilar político, né? E dentro do pilar político tem o formato associativo de grande parte dos clubes. Uhum. Isso não traz, dentro desse formato que ainda é reinante no futebol brasileiro, que é o formato associativo da maior parte dos clubes, e com esse contexto político, não traz uma fragilidade para essas mudanças que você acabou de colocar e que elas são necessárias? Eu diria assim, que elas podem trazer, né? Eu não coloco a questão do clube associativo como o problema, né? O que que eu acredito? Eu acredito, assim, muito na alternância de poder. Essa alternância, ela é destrutiva para qualquer entidade. Aí você pode me falar assim: "Ah, mas com a SAF não teria isso". Não sei. A gente está vendo agora, né, o Vasco, que acabou de entrar. A gente viu o Cruzeiro, que também foi vendido e tal. Vai ter uma mudança ali de comando. São essas questões que eu julgo mais prejudiciais. A alternância de poder, a alternância de quem está à frente. Isso é prejudicial porque eu vivi isso nos clubes que eu passei, né? A cada 3 ou 2 ou 4 anos é um recomeçar, e literalmente. Troca-se tudo, começa tudo do zero, tudo que se tinha se estabelecido em termos de governança, isso rui. Mas também já vi momentos de clubes que a alternância era do mesmo alinhamento político. E isso é benéfico, porque não se troca tudo. Então, eu não vejo que a questão do clube associativo por si só é o problema. Eu diria que é a forma como essa política é conduzida em cada clube. Se ela for de uma maneira mais saudável possível, buscando manutenção das questões que são caras para os clubes, que deveriam ser, como é que é a governança desse clube? Quais os processos que são indiscutíveis que aquele clube vai manter? O clube vai realmente ter lá X% de investimento em categorias de base? Como que é esse investimento? O clube agora vai iniciar um momento de mais venda de jogadores ou vai começar a adquirir mais? Enfim, são todas questões que, se a transição política for capaz de não afetar, zero problema ser associativo. O que a gente pode discutir entre modelo associativo e SAF é aquela associação hoje, do jeito que ela está, ela é capaz de receber novos recursos, novos investimentos? Se ela for capaz, se tem estrutura para isso, se é que tem condição, vida que segue. Se não, me parece que só vai ter essa outra alternativa, que é a SAF, né? Como é que foi a experiência no Curitiba disso? Então, Porque aqui você levanta um ponto que eu sempre brinco, eu falo assim, a questão não é ser clube empresa, e sim uma empresa funcionando dentro do clube. é isso. Independentemente do quadro associativo ou modelo societário, o que quer que seja. Ela precisa estar preocupada em o quê? Gastar bem o recurso que ela tem, trazer mais recurso e com isso investir no que precisa, que é um time com boa performance. Não vou dizer vencedor, porque vencedor só dá para ser um. Né? Se os 20 fizessem isso, não ia adiantar muito. Só um vai ganhar de qualquer jeito. Então, e como é que foi no Curitiba esse entendimento, essa transformação em SAF? Lá no Curitiba, a decisão pela transformação em SAF, ela acabou que foi, em certa medida, bem tranquila, porque alguns fatores contribuíram também. O clube, eu assumi em 20, o clube já estava na Série B, em 21 tivemos o acesso. No momento do acesso, as discussões sobre SAF ficaram muito mais facilitadas. Esse é um elemento O importante. time na Série A atrai mais do que na Série B. Exatamente. E aí, assim, houve todo um trabalho de explicação, de fundamentação para o nosso conselho, para o conselho do Curitiba naquela ocasião, e para os torcedores, da necessidade que o clube vinha tendo de se fazer essa mudança. Então, o primeiro passo era a recuperação judicial, que foi logo no começo da lei que permitiu a recuperação judicial. O Curitiba foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros, é verdade. Então, tinha, assim, um certo ranço, né? Recuperação judicial, parecia um palavrão. A gente conseguiu demonstrar a necessidade daquilo, que o que estava se querendo fazer era pagar a dívida, né? Era necessário, e que tinha que ter uma porta de saída, que era a SAF, no caso do Curitiba.
Então, essa discussão ela acabou sendo bem facilitada. O clube aprovou, por ampla maioria, com os sócios votantes, a criação da SAF. Então, ela foi uma criação de uma SAF 100% do Coritiba, era isso. Então, ela era uma casca, ficou lá montadinha, e o conselho autorizou a diretoria executiva a trabalhar na busca do investidor. Então, e aí isso foi tranquilo, assim, né? Aí depois eu já não estava mais lá, Sim. e aí a gente só acompanha de fora agora lá, né? Tem lá as discussões que são também muito apaixonadas, logicamente, e certamente totalmente ligadas a desempenho esportivo. Acho que isso é inevitável. Sempre vai acontecer. Se o time for bem, vai estar todo mundo feliz com a SAF ou com a associação. Se o time for mal, vai estar todo mundo insatisfeito. Futebol é isso, essa paixão. E complementando, é possível, pelo que você tem vivido, por mais que a paixão esteja presente, falando na parte do torcedor, que nem sempre tem a paciência de entender os processos, as etapas, é possível criar uma comunicação, um projeto de comunicação, que mostre ao torcedor as etapas, o que está sendo feito, e que por mais que em alguns momentos o torcedor venha a não compreender, porque o desempenho esportivo não está sendo condizente, ele pelo menos está alinhado dessas etapas, e isso possa passar uma mensagem clara do seguinte: temos um norte. Temos um norte. É possível? Ou também isso é peça de ficção? Não, eu entendo assim, ó. Sob o ponto de vista do clube, é perfeitamente possível, e aí eu vou falar um pouco do Avaí. É o que a gente busca fazer. A gente quer comunicar isso muito bem de tudo que está acontecendo, né? Então, primeiro a gente começou comunicando ao torcedor o nosso planejamento estratégico. Né? Como é que é o nosso planejamento estratégico lá? Ele é ancorado em 3 pilares. Um pilar é a satisfação do sócio e do torcedor. Então, a gente tem uma série de iniciativas que tem que tornar agradável estar lá na ressacada, consumindo as coisas do clube, entregando bons conteúdos, bons produtos. Esse é o objetivo. Numa outra ponta é a transformação digital. Tudo que a gente for fazer lá dentro do clube, ela tem que estar ancorada em tecnologia do que tiver de mais moderno. Então, seja processos internos, seja aplicativo novo, tudo isso. Tem que sustentar isso tudo. E no centro tem o sucesso esportivo. O que é o sucesso esportivo? É ser campeão? Não necessariamente. Claro que todo mundo quer ser campeão. Mas o nosso objetivo muito claro que a gente vem comunicando ao torcedor é retornar à Série A e estar entre os 15 principais clubes do país. Esse é o objetivo. Então a gente vem, tudo que a gente pode comunicar, a gente faz esse trabalho educativo com o nosso torcedor. Mas onde que eu acho que é um ponto, e o Máquina tem um papel bem importante nisso, nós precisamos educar a mídia. A gente precisa educar a mídia. Principalmente as mídias locais, como não é diferente lá em Curitiba, lá em Florianópolis é a mesma coisa. O que vende é o caos. Então, se em alguns momentos parece ter prazer no caos, e aí o meu diálogo, inclusive, com os meios de comunicação é o seguinte: claro que você vai criticar, e você deve criticar, e vai ter sempre a criticar, se tem que demitir o Barroca, ou contratar o Gilmar, dar o Pozo, se é bom, se é ruim. Vai perder, eu sei que vocês vão analisar apenas resultado. A gente sabe disso. Mas seria possível fazer uma vírgula, mas é um clube em reestruturação, que tem feito isso para o seu torcedor, tem pago a dívida, tem buscado isso aqui, tem lutado para isso. Então, acho que na medida que a gente tiver um apoio da mídia especializada, em reforçar isso, em entender que esse é um processo sem volta, que todos deveriam fazer. O que acaba acontecendo é que o nosso clube, por exemplo, ao fazer o processo de reestruturação, passa por dificuldades no seu dia a dia, das mais variadas ordens, inclusive no campo, em alguns momentos. Parece que nós estamos errados em fazer o que estamos fazendo. Então, se a gente conseguisse inverter essa lógica e dizer, não, eles estão certos, errado é quem está fazendo nada para reestruturar o clube e está vivendo ao sabor de resultado esportivo, entendeu? Então, se a gente conseguisse criar essa teia de formadores de opinião, cada dia mais enfatizando isso, eu acredito que daí a gente vai conseguir ficar um pouco mais
menos suscetível ao humor, né, do nosso torcedor, diria isso. Mas isso é um problema que a gente tem mundialmente, né? Mundialmente. Não é exclusividade do Brasil, nada disso. Eu até brinco, eu falo assim, o pessoal acredita que SAF significa vai chegar um shake maluco que vai desembolsar bilhões e o time vai passar a ganhar da noite pro dia. E assim, tem nada disso. Nenhum clube foi assim mundialmente, não, né? Dentro desse cenário, onde é que o Avaí está hoje? Onde é que o Avaí está estruturado? Como vocês estão olhando o ano do Avaí? E o Júlio ainda tem mais um ano ainda, tem né? mais Depois um desse. Tem esse mais um. Esse mais um. Como é que vocês estão olhando esse período agora do clube pela frente? A gente faseou, né, esse projeto de reconstrução. A fase 1 era o endereçamento, o controle da dívida, porque ela estava completamente desestruturada. Quando eu cheguei, era o que o Yuri comentou do esporte, era penhora todo dia nas contas do clube, era impossível trabalhar. Então, quando a gente entra com o pedido de recuperação judicial, isso já deu um alívio, o caixa não era mais bloqueado, a gente conseguia, tudo que entrava no clube era possível usar para a operação do clube. Então, essa primeira fase foi disso, de estancar a dívida, não fazer novas e entender como e quando iríamos pagar a dívida. Então, hoje a gente sabe quanto deve, como vai pagar, quando, por conta da recuperação judicial. Tem a questão da transação tributária, então são os débitos tributários que a gente também está fechando esse acordo com a Procuradoria da Fazenda, isso vai dar também um norte para a gente, olha, então a dívida fiscal e as outras vão ser pagas desse jeito. Então essa era a fase 1. Na fase 2, a gente começou a trabalhar em resolver a infraestrutura do clube. A Ressacada tem um centro de treinamento, um espaço interessante, são 3 campos, mas só um era um campo adequado, só um de grama ok. Os outros 2 eram um horror. Os meninos da base treinavam lá, eu ficava envergonhado de vê-los treinando lá. Então, com os recursos da Liga Forte União, o que a gente fez? A gente não vai sair torrando apenas em salário de jogador, como a gente vê que vai acontecer com muitos clubes. A gente vai não, né? Já foi, aconteceu. Né? Já aconteceu, já inflacionou o mercado. Então, a gente contratou um campo sintético no CT, que vai ser entregue agora essa semana, finaliza. Isso foi, assim, muito importante para o clube, porque todas as categorias de base, que hoje elas têm que ir para 2, 3 campos na cidade, aí, que não tem as condições ideais, vão poder treinar lá. Então, até o sub-15, sub-17 vão conseguir treinar lá, porque aí você tem um volume absurdo de treinamentos. Um outro campo de grama natural também vão iniciar as obras agora. Então, a gente vai ter 3 campos de altíssima qualidade. Esse sintético é certificado pela FIFA e tudo mais, tá? Altíssimo padrão. Já fizemos melhorias em estrutura de alojamentos e tudo mais. Tem ainda muita por fazer, mas esse era a fase 2. Vamos fazer o mínimo para a gente, pelo menos, conseguir se aproximar desse objetivo de estar entre os 15. Né? Porque hoje, em termos de ranking, nós somos o 25º, alguma coisa assim. Então, a nossa estrutura tem que caminhar para cima para conseguir chegar lá, senão não vai a lugar nenhum. Então, a gente fez isso. Agora a gente entra na fase 3, que com esse advento desse recurso da Liga, começar a pensar um pouco mais em fortalecer elenco, que foi o que a gente fez agora para 23. E o objetivo é o acesso. Uma vez que a gente consiga o acesso, a gente entende que tem uma estrutura já bem melhor do que antes, mas já sabendo o que ainda precisa ser feito, em termos de campos, precisamos de pelo menos mais uns 2 campos, e melhorar ainda a estrutura de academias, e dar continuidade nisso, para estar preparado para o que o mercado vai ofertar. Agora, é muito cedo também para avançar na discussão, porque a gente depende ainda de discussão em conselho, né? É o conselho do Avaí que vai decidir se caminha ou não para uma SAF. Hoje já tem um indicativo importante, uma comissão interna já autorizou o clube a discutir o tema, então é um dado importante, mostrou que os conselheiros estão entendendo o momento do futebol brasileiro, e aí vai se entender o que o Avaí vai querer para o restante da sua jornada, né? Mas eu diria assim que hoje o Avaí é um clube focado em formação, mesmo com essas dificuldades estruturais, ainda forma. A gente tem Arthur Chaves, seleção brasileira revelado
no Avaí, nós temos o Rafinha, Barcelona, revelado no Avaí. Então, pode ir citando vários nomes que, mesmo com todas as dificuldades, forma. Isso significa que algumas virtudes o clube tem. Então, à medida que a gente melhorar a infraestrutura e a nossa capacidade de formar, a gente vai potencializar esses resultados. Então, é um clube formador, um clube que está bem localizado no país, está numa belíssima cidade. A gente, nessa ideia da satisfação do sócio com o torcedor, tem esse lado de vincular isso muito ao turismo, atrair pessoas para a ressacada. A gente tem lá, a maioria das pessoas hoje que moram em Floripa são de fora. Então, é algo que a gente, entendendo que disputando a Série A, essas pessoas atraem mais. Eles vão lá para, de repente, acompanhar outro clube. Não há problema com relação a isso. Claro que a gente vai querer que a nossa torcida seja sempre a maior e vai estar lá. Isso vai sempre acontecer porque é uma torcida apaixonada que vai ao estádio. Mas nós temos que ter condições de também nos valer desse consumo aí, né? Desses outros torcedores. E o que a gente observa também, muitos desses que são de fora começam a ter um carinho muito grande pelo Avaí. Então a gente também olha para isso. Então é um clube que vai ter voltado à informação, entretenimento e, logicamente, fazer negócios com venda de jogadores e estar sempre disputando uma Série A. É isso. Então a gente entende que o momento nosso é esse, de entregar essas vertentes, para daí o futuro vai dizer se o conselheiro e o torcedor entenderem que é um caminho e que investidor pode se interessar por esse modelo nosso aí, né? Uhum. Você citou aí algumas fontes de receita. Aonde entra a ressacada dentro desse conceito de arena? Então, a ressacada está diretamente ligada nesse pilar nosso da satisfação do sócio e do torcedor. Uma das primeiras coisas que a gente fez, a ressacada, para quem não conhece, né, me convido a todos para ir visitar, vocês dois, inclusive, são convidadíssimos para estar com a gente lá. A ressacada é um estádio muito agradável. Ele não é o super moderno, mas também não é aqueles estádios década de 40, 50, que tem muitos aí no Brasil. Ele é um estádio bem agradável, fica numa localização muito boa, é do lado do aeroporto. A gente fala que é um estádio que tem um aeroporto anexo. Então é do lado do aeroporto, é cheio de montanhas ao redor e tal, um astral muito legal. Então, quando a gente chegou, o que a gente fez foi cuidar só do patrimônio. Então, pintamos a ressacada, ela ficou super bonita. Isso já deu uma nova cara, trocamos a identidade visual, né, de todas as sinalizações, para o torcedor, quando ele chegasse, já percebesse que tem algo diferente. Isso foi muito bacana. Aí a gente foi para atacar algo que tinha pelo menos 20 anos de atraso, que era a Operação dos Bares. A Operação dos Bares eram 11 famílias, cada uma com bar, tocando cada um do seu jeito. Um pouco se sabia exatamente como era o controle financeiro disso, uma coisa muito artesanal. Então a gente reformulou toda a Operação dos Bares agora, para citar um exemplo do que a gente já conseguiu fazer. No ano passado, com essa operação antiga, o Avaí caiu linha final para o Avaí 350 mil, né? Em apenas 4 jogos que essa operação começou, a gente já bateu quase 100 mil reais para o Avaí. Entendeu? Então, assim, a gente acredita que ao final do ano isso já vai ter rendido muito mais. Então, mostrou-se o quê? Quando a gente conseguiu padronizar os bares, seja visualmente, que é o que a gente está fazendo, já fez, e também os produtos, isso já existia ali uma demanda reprimida muito grande. Então, o pessoal começou a consumir. A gente fez um chopp, um white label nosso lá, um chopp Azurra. Então, uma iniciativa muito legal. Então, são questões que todas elas para melhorar esse equipamento nosso da ressacada. A gente fez um investimento bem importante, inclusive com parceria do nosso patrocinador, que é o Banco Genial, que foi a aquisição de uma estrutura de Wi-Fi no estádio. Os estádios, via de regra, são muito ruins de internet, né? Vocês sabem, é bem difícil. Então, a gente procurou equipar todo o estádio, um setor lá, um setor um pouco mais nobre, já está finalizado, toda uma estrutura de Wi-Fi. Então, hoje o torcedor entra, ele já, ao acessar, já faz ali um check-in, a gente já consegue saber quem é aquele cara, saber quem é ele, e já conseguir fazer ativações diretamente com ele. Então, isso vai permitir também o quê? Que a hora que o nosso super app, que nós vamos ter um app exclusivo com todas
o cara vai poder fazer tudo, comprar ingresso, comprar comida, bebida, comprar, fazer o check-in dele para ir no jogo, vai conseguir fazer tudo numa plataforma só. Ele vai poder fazer isso tudo porque vai ter internet no estádio. Então esse é um outro ponto que a gente vai fazer. Também em parceria com o Genial, algo bastante legal também vai ser o telão. A gente colocou um telão lá, tá chegando, não chegou ainda. Um telão gigantesco que a gente vai poder fazer animação, ativações com o torcedor, os patrocinadores vão poder fazer as suas ativações de marca lá. Então a ressacada entra nisso. A gente está procurando equipar cada vez mais esse local para a gente poder extrair mais valor, dando conforto, entretenimento para o torcedor. Qual é a importância do torcedor em todo esse processo? Ele é o mais importante, né? O torcedor, ele é a base de tudo. Eu não acredito... Claro, existem clubes que têm um outro modelo de negócio, né? Que foca, assim, em formar jogador e disputar e fazer negócios, né? É evidente que o Avaí também tem essa vertente. Só que não tem como não olhar para o torcedor. E ele é a base de tudo. Ele só vai fazer sentido... O Avaí só faz sentido quando a sua torcida estiver completamente engajada e sendo bem atendida. Se vai ganhar ou vai perder, isso é uma consequência, é um jogo. Mas o torcedor é que ele dá a longevidade para qualquer clube. É isso. A gente, um pilar nosso lá também, um alvo, são as crianças. A Ressacada recebe a cada jogo mais de 1.000 crianças, porque a criança não paga para entrar. Então, a gente está fazendo várias iniciativas para cada vez mais conquistar essa criança, que não tem problema, ele vai realmente torcer hoje para o PSG, para o Inter Miami, ele vai gostar desses caras. Mas onde é que ele vai poder ir no estádio? É lá em Florianópolis. O dia a dia de consumo dele é o Avaí. É o Avaí, e não tem problema se ele quer torcer para outros, não tem problema, ele vai ter guardado lá no coração dele o clube. Então, o que dá sustentação para qualquer clube, na minha visão, é o seu torcedor. Então, é obrigação nossa dar as condições para ele vivenciar isso e, sobretudo, consumir. Tem que ter o que consumir, né? Então, eu diria que é isso. Qual o estágio atual do programa de sócio-torcedor, dentro dessa perspectiva que o Eric trouxe? Hoje nós temos 10.000 sócios, 10.125 para ser mais exato. Foi uma marca importante. Quando eu cheguei, esse número era na casa de uns 8.000. E o perfil que tem sido interessante com as iniciativas de retenção que a gente tem feito, que é através de clubes de benefício, a gente tem uma parceria com o Clube Certo, que é aí que eu acredito, benefício real é aí, é no bolso. Então, hoje o cara, sendo sócio do Avaí, ele consegue pagar a mensalidade dele com os descontos que ele tem no comércio lá vinculado ao Clube Certo. Então, essa é uma vantagem. Na hora que afeta o bolso, resolve para ele. Então, a gente hoje, eu diria que a fase que a gente está é de muita retenção dessa base que a gente já tem, e agora, com um aumento do desempenho esportivo que a gente acredita e vai perseguir isso ao longo do ano, certamente a gente vai aumentar a nossa base. E aí a gente tem que seguir para uma nova fase, que é da retenção. O mais difícil do programas de sócio-torcedor, na minha avaliação, de tudo que eu já vi, é a retenção. Porque o cara, ele se associa num dia, o time perde, ele vai lá e cancela o sócio. É isso que arrebenta os programas de sócio-torcedor de qualquer clube. Aí os clubes começam a fazer campanhas. Fica 6 meses. E aí atinge 100.000 sócios. Aí você vai ver, o cara paga R$10 e é sócio, e não tem direito a nada, né? Só comprar um ingresso, outro sem desconto. Não, o que a gente tem que ter, eu acredito muito nesse modelo, na nossa realidade, o cara paga, ele vai a todos os jogos, tem direito aí a todos os jogos, tem os outros, todos os benefícios, para fazer sentido no bolso para ele quando ele não for aos jogos. Então, o nosso estágio é esse. Agora a gente entra na fase de dar mais incremento tecnológico. A gente quer o aplicativo, quer dar mais facilidade para ele interagir com a gente, né? Não precisar ir até a central de sócios para resolver a vida dele, não, resolve tudo por aqui. Então, até o final desse ano, tudo isso vai estar implementado. Se tudo correr bem, mantida essa base e, quem sabe, já aumentando essa base, projetando já da 25 numa Série A. É fácil você gerenciar esse dia a dia com o torcedor? Às vezes a gente acha que o clube falta muito, o clube faz pouco e tudo mais.
Como é que é esse dia a dia ali de conseguir trazer coisa pro torcedor? Assim, eu diria que o que é o mais desafiador hoje é porque vocês devem saber melhor do que eu isso, assim, o fenômeno das redes sociais. Quem tá gostando não fala nada. Isso é o mais difícil para nós. A gente às vezes não sabe exatamente a real opinião do nosso torcedor, porque quem tá gostando não fala. É geralmente um mau humor das redes sociais, né? Exato. Não é o humor das redes sociais, é o mau humor Exato. das redes sociais. Então, o que a gente tem em 100% quase das manifestações são críticas. Mas a gente percebe também que são sempre os mesmos, uma quantidade ali X, que são, vamos imaginar lá, uma postagem vai ter 1000 comentários. Pô, mas eu tenho 10.000 sócios. Ou tenho 100 comentários, 200 comentários que estão ali descendo o pau em nós lá em alguma coisa. E os outros, o que estão pensando? Então, para a gente sair um pouco desse achismo, a gente está apostando muito em pesquisa. A gente quer falar diretamente com o sócio. Então, eu diria que não encontramos ainda a maneira certa para fazer isso, mas a gente tá testando, desde um e-mailzinho lá, marketing, que vai para ele, obrigado, você veio no jogo e tal, aproveita e responde essa pesquisa aqui, ou criação, a gente fez um censo já, O censo havaiano, a gente né? fez o censo havaiano, que já deu muitos inputs para nós, então cada dia mais incentivar isso, porque o cara respondeu uma pesquisa, você tem que dar alguma coisa, não tem jeito, você tem que ofertar algum benefício para ele. E é isso que nós vamos buscar, para entender exatamente, para essa comunicação com o torcedor não ficar uma coisa ruidosa. Mas se a gente olhar só para a rede social, eu diria assim, é muito difícil, você não faz nada. Ninguém, Você né? não faz absolutamente nada, é impressionante. Agora, a gente também tem muito feedback de torcedores que vão até a central de sócios, a gente escuta muito isso e pega muita informação com relação a isso e tenta já resolver. A gente teve um episódio, foi engraçado, que virou uma polêmica lá, que foi o cachorro-quente da ressacada. Não sei se chegaram a acompanhar alguma coisa lá. Com a mudança de operação, então, vocês imaginem, são 11 famílias, então são várias pessoas da cidade, tem várias ligações ali, então estavam esperando algum vacilo nosso. Caiu uma bomba ali. E aí começamos com a operação. O cachorro-quente que foi no primeiro jogo realmente não foi bom. Foi ruim, ficou um aspecto ruim visualmente e tal. Então não estava ruim de gosto, mas ele estava visualmente ruim. Ok, entendemos aquilo ali. Já para o próximo jogo mudamos tudo. Falou assim, então, ó, erramos. Eu, inclusive, manifestei. Tivemos esse erro, mas agora é o seguinte. Tem duas opções. Tem uma que vai ser aqui da operação dos bares mesmo. Melhor, bem melhor do que essa que vocês viram. E vai ter a outra que já tinha aqui, que é a tiazinha lá do cachorro-quente, vai ter aqui também, ó, várias opções. Então, você tem duas agora. É isso, a gente também tem que ter humildade de atacar os problemas. Se não fosse o input do torcedor nesse caso, a gente ia estar ali ainda errando, né? Até porque a relação do fã com o futebol é tradicional, né? Isso a gente nunca pode esquecer, né? Exatamente. Ela é baseada na tradição. É o feijão que para mim foi o tropeiro do Mineirão foi espetacular a gestão que o Mineirão fez isso, né? Que eles trouxeram o novo Mineirão, mas com o mesmo tropeiro de sempre. Então, é isso. Foi uma sacada muito boa. A gente tem que ter esse cuidado, a gente sabe disso. A gente está implementando coisas porque em termos de logística, para você fazer a operação de bares, é muito melhor você, quanto mais padrão for, mais centralizado for, é mais fácil. Só que a gente tem que ter esse olhar, tem que entender que não é assim, não é do dia para a noite, tem que ir ajustando, respeitando, ouvindo o torcedor. E é o que a gente vem fazendo lá. E aí, por exemplo, pegando o exemplo do cachorro-quente, né? E aí ampliando esse exemplo. O futebol, ele é um ambiente propício para inovação? Muito. Ou ainda existe muito preconceito do sistema em torno de inovação? Eu diria assim, ele é extremamente difícil de você inovar. Então vamos tentar responder assim, né? Na minha visão, é um lugar muito fértil, tem muito espaço para inovação. Tem muitas questões, está todo mundo vendo que dá para melhorar e evoluir e inovar. Porém, tem muita resistência. Muita resistência. O torcedor, ele quer... Se você... A gente até brincou, a gente vai colocar o placar lá, vai ter gente que vai falar, não, mas tá muito luminoso esse negócio. Não, eu não gostei, mas daí fica ali... Chama muita atenção, não pode. Entendeu?
Então, cada hora vai Gostava ter daquele escuro ruim, que não dava para ver direito, mas... Isso. Eu acho que o desafio é a gente entender, não deixar de entregar para o torcedor esse senso de pertencimento. Porque no final, e é verdadeiro isso, ele é dono, né, daquilo ali. Ele é sócio, ele tem uma relação já intrínseca ali, familiar e tudo, então ele se sente dono daquilo. Então, qualquer mudança para ele, parece que estão mexendo na casa dele, literalmente, né? Então, a gente tem que ter um cuidado de entender isso, só que se a gente só ficar nisso, a gente não evolui em absolutamente nada no futebol. Então, eu diria que tem muita coisa a fazer, por exemplo, isso de internet não é nenhuma inovação, né, eu diria, mas é algo que não tem muito. Então, a gente tem que entregar a tecnologia para o torcedor, a gente tem que começar a educar ele, apostando isso nas novas gerações que vão vir aí. Então, hoje é mais difícil colher a inovação, mas eu acredito que em 5, 10 anos, fazendo agora, a gente vai conseguir colher muita coisa boa em termos de inovação, inovando hoje. Mas é difícil. É difícil. Mas é difícil. Mas é difícil, não tem como. E Lucas, vamos dizer assim, nessa jornada toda, você já conviveu com vários tipos de gestão de momento e tudo mais. O que é mais difícil de você conseguir implementar dentro do futebol? Bom, respirar, né? Vamos lá. Quase foi um momento George agora. Foi um momento Eric. Eu acho que o mais difícil é você conseguir convencer a todos de que é preciso, vou pegar exemplo de clubes que precisam se reestruturar, pagar a dívida, por exemplo, independente do insucesso esportivo. Isso é muito difícil de conseguir ter esse entendimento. Então, resolver o passado e trabalhar com o presente, essa equação, para mim, ela é a mais desafiadora de todas. A gente não pode ser ingênuo de gastar todas as fichas, todos os recursos pagando o passado e simplesmente esquecer o momento. Então, eu acho que consegue ter êxito quem consegue equilibrar isso. Acho que esse é o grande desafio ali e é a pergunta de 1 milhão, né? Que tá todo mundo querendo saber como é. Mas ao longo desses 15 anos, assim, alguns indicativos a gente já começa a ver o que são possíveis de serem feitos e precisam ser feitos. Mas o mais difícil é isso, é equilibrar isso. Resolver o passado e conseguir trilhar um presente mais tranquilo para conseguir ter um futuro exituoso aí, né? Diria que é isso. E aí, por falar em futuro exitoso, você acredita que a Liga, ela sai em quanto tempo? Difícil pergunta, né? Eu vejo assim, ó, como agora a Libra fechou já um primeiro ciclo com a TV Globo de 4 anos, se eu não estou enganado, eu vejo que dentro desses 4 anos, isso é uma opinião muito minha, né? Muito particular e, enfim, ao longo desses 4 anos, eu acho que tem aí um impeditivo a menos que os clubes LFU, com os ajustes comerciais que possam ser feitos, entre nesse mesmo modelo contratual. Se isso acontecer, eu diria que a gente tem liga aí bem próximo. Se não acontecer isso, antes desses 4 anos, eu acho que é mais difícil. Pouco provável, na minha visão. Porque a discussão no futebol brasileiro, ela está ancorada na questão financeira e na distribuição dos direitos de transmissão. Que é o maior contrato de qualquer liga. É isso. Aqui a dor é essa. A gente pode discutir se esse está sendo um caminho certo ou errado, né? Mas tem muito mais discussões, são, na minha visão, tão importantes quanto, que não se olha para isso nesse momento. Como eu falei, fair play financeiro é fundamental, como que é o calendário, como que a gente vai estruturar todas as competições, como é que adequa a questão dos regionais com o campeonato nacional, a gente vai seguir realmente um calendário da FIFA ou das outras ligas mais importantes, a quem nós vamos querer seguir, né? Qual modelo a gente realmente quer. São discussões, para mim, que fazem toda a diferença, são tão importantes quanto a da grana, porque ela afeta a grana, enfim, tá tudo ligado. Mas o que está sendo o balizador de tudo é a questão financeira. Então, como agora tem um lado, a rigor, resolvido por mais 4 anos sobre essa questão financeira, pelo menos é o que a gente vê da imprensa,
é mais difícil agora ter essa união. Mas se alguma coisa acontecer em termos de negociação desse grupo de cá, LFU, com esse player que comprou os direitos da Libra, acho que tem um espaço importante para a criação da liga num espaço menor de tempo. Mas é o que vai ditar se vai ter liga ou não, realmente, é o contrato de TV, né? Eu acredito que sim. Essa é a minha visão. Muito bem, ô George. Sim. Chegou a hora. Chegou a hora? Chegou a hora. Vamos ver se o cara já é PhD, ultra PhD. Não, se ele falou que é fã da máquina. Hum. Não sei se ele ouve os podcasts ou vê, porque, né, nós dois grandes tios do pavê, então não sei se ele tem... 2 não, 1,5. Você é grande tio do pavê, eu sou só aprendiz. Até parece. Posso? Só manda. Chegou a hora do momento, George. De 0 a 10, quão estranho você é? 5, vai. E por quê? Meio estranho e meio normal. E por quê? Olha, difícil isso, né? Difícil essa pergunta. Não, eu acho que cada um tem suas manias, né? Eu, às vezes, sou meio metódico com algumas coisas, acho que isso pode ser um pouco estranho, né? Isso me incomoda se as coisas não estão bem simétricas, enfim, são esse tipo de coisa, assim, e isso é uma coisa meio estranha, na minha visão. Mas também tenho coisas que são mais normais também. Gosto de sair, gosto de tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? Acho que é isso. Ser diretor executivo de Não, futebol, ele não falou, não. Não, mas ele que gosta de simetria no futebol... É muito aí difícil. Sim, aí sim. A gente fica louco. Por isso, Aí, o quão estranho é 10, né? então, Aí por isso é 10. estranho. Por isso é estranho, né? Você querer tudo muito redondo e tá no futebol. Esse é uma dor pra mim. Isso é verdadeiro. Nossa, mas deve ser uma dor bem doída. É bem né? difícil. Pô! É bem difícil. Aí a gente tem que começar. Mas é que eu acho que é bom. Por outro lado, eu nunca Vai te deixo daí. desenvolver, Eu nunca deixo me levar pelas oscilações do futebol, né? Embora eu sofra com elas, mas é tentar entender que isso é momentâneo e que isso passa, né? Dura 2 dias e a gente tem que seguir o que tem que fazer. Né? Então. Sorte que o calendário do futebol brasileiro tem jogo toda semana, né? 2 vezes por semana. Tal, O duro que agora a Série maré é B. ruim. Não, o duro que a Série B agora tá dando assim, sei lá, uma semana de um jogo pro outro, tá louco. Aí, Muito tempo de muito crise. Tempo, se perder, tá louco. Quando ganha, tá tudo bem, né? Aí tem um bom tempo para aproveitar a vitória. É isso. É isso. Sim. Muito bem, Lucas Pedroso, diretor executivo do Avaí. Lucas, foi um prazer tê-lo aqui. Vamos ver se a gente faz um Maquinistas lá da Ressacada depois, né? Vamos. Tem camarote Gostei da novo ideia. chegando, tem setor novo que chegou, né? A gente mal falou disso, vamos ter que mostrar lá. Tem tudo. Lá tem um camarote que, pô, daria para fazer um maquinista lá. Olha lá. Muito legal. Legal. Tem ideia aqui. um camarote que ele é todo açoriano lá, das origens lá da cidade e tudo mais. É muito legal. Convido vocês a irem lá, vamos fazer um programa lá. Agradeço aqui muito por estar aqui, falar do Avaí, falar de futebol. Tô aqui sempre. Sempre que quiserem, estarei de volta. Eu sinto que ele tá com a vontade de perguntar o quão estranho nós somos, né? Ele não vai fazer essa pergunta, né? Posso nota perguntar? 11. Pode. Não, se quiser. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que vocês dois estão vendo o futebol de hoje? Boa pergunta. Eu vejo com esse olhar de que a gente tem muito mais gente querendo a mudança. O que me preocupa, e já falei isso diversas vezes, principalmente nessa questão de direitos de mídia, eu ainda acho que hoje a gente tem muita gente pouco capacitada e está se preocupantemente entregando para terceiros uma decisão que tem que ser dos clubes. Então está se deixando muito ser influenciado por agentes, por pessoas que têm interesses diretos e que não são o melhor para o clube tomarem a decisão pelo clube. Isso para mim é um erro primordial nessa questão, que é para mim nevrálgica pro futebol. Porque o principal dinheiro de qualquer evento esportivo é a mídia. É quem traz mais dinheiro. A FIFA é assim, o COI é assim, a NBA é assim, a NFL é assim. Se todas as ligas esportivas têm mais dinheiro vindo da mídia, esse tem que ser o maior cuidado que a gente tem que ter. E eu não vejo o clube ter isso. Acho que as pessoas que estão hoje, e por incrível que pareça, anteriormente, por piores que fossem os dirigentes, eles sabiam que ali era um ponto nevrálgico e importante para todos.
por mais fanfarrões que eles fossem, por mais outras más qualidades eles tivessem. E agora eu já vejo o contrário, tem gente muito mais bem intencionada, porém sem conhecer tanto desse que é o papo e o ponto mais importante do futebol. E aí, acrescentando o que o Eric comentou, eu até trouxe isso aqui no podcast, eu ainda vejo a fragilidade de tudo que gira em torno desse ecossistema, quando a gente fala do pilar político, como você falou, dessas alternâncias de poder que nem sempre são benéficas, não permitem que haja continuidade. Isso. Então, em muitos momentos, a boa intenção, a melhora dos profissionais que estão cada vez mais ingressando dentro do meio, isso nem sempre faz com que o futebol avance na velocidade necessária. Então, quando a gente observa essas outras grandes ligas que estão aí ao redor do mundo, elas avançando em vários pilares e nós ainda patinando, isso é preocupante quando você olha o produto e o futuro desse produto. Se o presente ele ainda patina muito. Então, eu acrescentaria esse ponto. Muito bom, muito bom. Momento Tem muita visão. Lucas. Faz Se agora der, o... se der, não, se der, eu tava pensando aqui, se der alguma zebra e tudo mais, tem repórter nosso já. É isso aí. Ó. Momento, Lucas. É isso aí. Continua no futebol, pelo menos. Para fechar o podcast, momento, Lucas. Muito bem. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, trazendo tudo sobre o universo dos negócios do esporte no Brasil, no mundo e extragaláctico, pode ser? Não, não pode, não temos, mas tudo bem. Mas, que bobagem. Enfim, nas redes sociais Máquina Esporte, estamos aqui também no nosso podcast Maquinista semanalmente. George, até semana que vem. Lucas, até a ressacada. Boa. Até a Muito ressacada. obrigado. Grande abraço. Valeu, gente. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau.